Aleluia. Vamos começar do 11, que vai falar sobre os 5 ministérios, né? Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo, o Espírito Santo, ele concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha aí, para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Amém? Irmãos, esse texto é um texto muito tremendo. Quando Paulo ele escreve essa carta para essa igreja, a igreja de Éfeso, era uma igreja que ela tinha uma guerra espiritual muito grande. Quando você vê em Atos, né, quando fala sobre essa igreja de Éfeso, lá havia um grande templo, que era o templo da Diana. A deusa lá daquela cidade, daquela região, era uma deusa muito venerada, era a deusa Diana, e é exatamente o nome da Mulher Maravilha, Diana. E aí havia uma guerra espiritual muito grande, e muitas doutrinas, muitos entendimentos, muitos conhecimentos, eles começaram a infiltrar no meio do Evangelho. E Paulo ele traz um entendimento, ele traz uma advertência para a igreja. Ele diz assim: olha, o Espírito Santo, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Quando você entende o propósito de cada um deles, você não confunde cada um deles. Por quê? Primeiro é o apóstolo. O que é o apóstolo? O que é um apostolado? O apóstolo é aquele que ele estabelece a igreja, ele abre o mundo espiritual para que a igreja seja estabelecida. Depois do apóstolo estabelecer a igreja, como Paulo estabeleceu várias igrejas, aí vem o profeta. O profeta, ele discerne o ambiente. Qual é a guerra? Qual é o propósito? O que nós temos que fazer? Qual é a arma de guerra? Como que nós vamos agir? Então o profeta, ele discerne o ambiente, ele discerne. Por exemplo, tem cidades, irmãos, que tem uma característica específica daquela cidade. Tem cidade, por exemplo, que você chega, é uma prostituição muito grande. Tem cidade que você chega, é uma idolatria muito grande. Tem cidade que você chega que é um capitalismo, dinheiro muito grande. Tem lugares que você vai que é uma miséria muito grande. Então, existe alguns principados e potestades que agem especificamente dentro daquele ambiente, naquela raiz ali de pecado, de iniquidade. E o profeta, ele vem e discerne isso. Quando ele discerne, ataca, desfaz essa obra, agora vem o evangelista. O evangelista, ele acha o caminho aberto. E o evangelista não é nada daquilo que muitas vezes nós imaginamos que seja, aquele cara que vai lá, prega a palavra e vai de porta em porta. Quando nós observamos os evangelistas, irmãos, eles eram pessoas que confrontavam o pecado. Deus trazia o entendimento a eles e eles confrontavam o pecado das pessoas. Você nunca, preste atenção, anote isso no seu coração, você nunca vai ganhar uma pessoa para Cristo passando a mão na cabeça dele. Não seja áspero, não seja grosso, não seja enjoado, não seja uma pessoa, mas nunca você vai ganhar uma pessoa passando a mão na cabeça dele. Precisa ser confrontado o pecado dele, ele precisa ser confrontado nas práticas dele. Depois que o evangelista vem e alcança ali as pessoas,
o pastor vem e arrebanha aquele povo. Depois de arrebanhar aquele povo, e agora está um povo curado, já, né, congregando, aí vem o mestre e ensina a palavra. Não adianta você querer ensinar a palavra para um endemoniado. Ele não vai entender, ele não vai ter condições de aprender. Mas o ensinamento, ele é para depois que a pessoa já está totalmente curada, restaurada, aí ele vai aprendendo, ele vai conhecendo. Porque esse mestre não é o conhecimento apenas da palavra, mas é o conhecimento da profundidade da palavra. Uma pessoa que é mestre, irmãos, ele tem prazer em ler, ele lê vários livros, ele estuda, ele vaza a madrugada estudando, aprendendo, porque ele tem prazer nisso. E para que isso? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então, os ministérios não é uma hierarquia como muitas pessoas imaginam, ou como muitas igrejas fizeram nos dias de hoje, mas para o aperfeiçoamento dos santos, o crescimento. Então a igreja, ela precisa do apóstolo, ela precisa do profeta, ela precisa do evangelista, ela precisa do pastor e ela precisa do mestre. E algo interessante, eu estava ouvindo uma pregação de um cubano, já falei aqui sobre isso, e ele diz assim: no Brasil, por exemplo, para liderar uma igreja tem que ser um pastor. Então, se a pessoa não é, há um tempo atrás, a pessoa, eu sou evangelista, eu sou diácono, eu sou um presbítero, ele se sentia menor. Mas não é questão de hierarquia, é questão de serviço. Aí você pega um diácono, por exemplo, que ele faz um serviço com excelência. Irmãos, olha, Deus se agrada disso. O galardão dele no céu vai ser grande. Por quê? Porque aquilo que ele faz com excelência. O serviço, a cuidar das coisas. E então, ele dizia, olha, em Cuba não é assim. Em Cuba não é simplesmente o pastor que toma conta de uma igreja, mas o pastor, ele é um que cuida do rebanho. Mas a igreja pode ser, por exemplo, de um evangelista e ele ter os pastores para cuidar do rebanho, e ele é um evangelista. A igreja pode ser de um apóstolo e ele ter os profetas, ele ter... Então, o sonho, ele disse, olha, quando o Brasil experimentar isso, irmãos, esses 5 ministérios dentro da igreja, que é isso que é uma igreja completa. Quando os 5 ministérios, eles agem dentro da igreja. Você tem profeta, você tem mestre, você tem pastor, você tem... Não é o líder, não, são serviços. São unção que está sobre cada um deles. E eles cuidam ali da parte que eles foram chamados. No versículo 13 é onde eu quero pregar hoje. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos ter uma experiência com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos ter, irmãos, intimidade com Deus, para que nós possamos conhecê-lo. Para que nós possamos, olha, se você vai para a palavra, abre lá, Thaís, Oséias capítulo 6, versículo 3. Aleluia, nós precisamos conhecer a Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3, irmãos. Ele fala assim, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então, veja bem esse texto, deixa aí. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, o que é a alva, irmãos? A alva é o nascer do dia. Como o dia vai clareando. Eu fui agora sexta-feira em São Paulo, e eu saí daqui 3:30 da manhã. E aí você pega um bom trecho ainda escuro. E aí quando clareou, já estava lá na Fernão Dias, né? E aí você começa a ver o dia clarear. Você começa a ver o sol nascer. Você começa a ver as coisas clareando. E aí você sente um pouco, ainda que dirigir à noite é mais tranquilo, tem menos movimento. Aí você vê aquele texto da Bíblia que diz que o sentinela, ele almeja, ele deseja o clarear do dia.
Ele espera com ansiedade, com expectativa, o clarear do dia. Aí você vê, olha, como o dia é muito melhor, onde você vê as coisas com clareza, onde o clima esquenta um pouco. E então, como a alva, ele vai descer, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então, veja bem, irmãos, quando que ele virá? Quando nós conhecermos e prosseguirmos em conhecê-lo. O segredo da vinda de Jesus sobre a minha vida, o segredo dele se derramar sobre a minha vida, o segredo dele vir sobre a minha vida é quando eu começo a conhecê-lo e ter uma experiência verdadeira com ele, quando eu começo a ter o desejo de estar com ele. Algo interessante em Daniel, abre lá em Daniel, deixa eu ver se é versículo 10, capítulo 10, é capítulo 4, quando ele ora lá os 21 dias, aleluia, está na beira do rio. Não, é 10, Daniel 10. Aleluia. Isto, 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos, e as palmas das minhas mãos, ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Irmãos, veja bem, diz aqui o anjo dizendo para Daniel estava num propósito, buscando, ele entendeu que, se você vê aí no capítulo 9, versículo 20 de Daniel, vai falar sobre a profecia dos 70 anos de cativeiro. Daniel estava sempre pesquisando os escritos, os manuscritos, ele estava sempre observando como ele estava, discernindo o tempo que ele estava vivendo, discernindo o que estava para acontecer, o que a palavra dizia sobre isso. Algo interessante, irmãos, que quando Josias, o rei Josias, ele é agora ali, como fala, quando ele se torna rei, consagrado, não, quando ele toma ali o reinado, quando ele constituído rei sobre Israel, ele começa a restaurar o templo. Ele começa com 8 anos de idade, e aos 18 ele começa a restaurar o templo. Quando ele pega os escritos que eles acharam lá no templo, ele começa a ler, e ele começa a ver que havia uma profecia sobre ele escrito. Quando Jeroboão ele levanta um altar de idolatria, e ali, porque o que aconteceu? Deixa eu te sintonizar aqui. Quando dividiu o reino do norte com o reino do sul, 10 tribos ficou no norte, a capital era Samaria, e 2 tribos ficaram no sul, que a capital era Jerusalém. E ali o que acontece, irmãos? Quando Jeroboão era o que reinou sobre o norte, o primeiro rei do norte, ele levanta ali um altar de idolatria. E quando ele está ali naquela idolatria, Deus levanta um profeta e manda até ele, e diz assim: olha, virá um filho de Davi, que ele profetizará sobre esse altar, ele queimará os ossos dos sacerdotes sobre esse altar e profanará esse altar, e ele se chamará Josias. Deu até o nome. Quando Josias ele começa a ler as escrituras,
ele vê isso, irmãos, escrito sobre a vida dele. Ele dá uma direção totalmente diferente para Israel. Ele restaura a adoração, ele estabelece uma Páscoa, ele faz a festa da Páscoa, ele começa a mudar. Preste atenção, o que eu quero dizer para você é: quando você começar a meditar na palavra, você vai começar a ver coisas que Deus disse a seu respeito sobre essa palavra. O que Ele escreveu aqui sobre a sua vida, sobre o seu destino, sobre o que iria acontecer, irmãos. A nossa vida, o nosso destino está escrito nessa palavra. Jesus disse: olha, examinai as Escrituras, porque julgais que delas vem a vida eterna. Então, de onde vem a vida eterna? Das Escrituras. O que é a vida eterna? É o meu destino. Quando Deus ele começa a dizer, quando Ele fala: olha, conheça-me, porque quando você me conhecer, você vai saber para onde você vai, de onde você veio e para onde você vai. O maior problema que nós temos nessa geração, irmãos, hoje, é a falta de identidade. As pessoas não sabem quem elas são, de onde elas vieram, nem para onde elas vão, e nem por que elas estão aqui. O maior problema dessa geração é uma falta de identidade. E Deus diz assim: olha, me conheça, que eu vou revelar para você o meu plano. Me conheça, que eu vou revelar para você o seu destino. Me conheça, que eu vou revelar para você o meu propósito. Me conheça, que eu vou revelar para você tudo aquilo que eu sonhei sobre a sua vida. E nós muitas vezes não entendemos isso, irmãos. Nós muitas vezes não examinamos essa Escritura, não conhecemos ao Senhor e muito menos prosseguimos em conhecê-lo. Eu vejo, por exemplo, nós estamos numa cidade onde se fabrica calçado de tudo enquanto é tipo. E às vezes eu vou conversar um pouquinho com o Felipe ali, aí eu mostro ele um tênis: não, pastor, esse aqui é o fulano de tal, esse aqui é não sei o quê, esse aqui é fabricado não sei da onde, esse aqui já é ultrapassado. Não, pastor, esse aqui já está ultrapassado, o modelo novo agora é esse. Tem aqui algumas pessoas que mexem com calçado. Olha o conhecimento que você tem de calçado. Sabe nome, quando fabricou, e as cores que tem, não sei o quê, e grade alta e grade baixa, e não sei o quê, quantos vem. Quanto conhecimento vocês têm de calçado, irmãos? Mas eu pergunto para vocês agora: quanto conhecimento vocês têm de Deus? Eu conheço de algo que eu trabalho, mas muitas vezes eu não conheço de algo que vai definir o meu futuro, que vai definir a minha eternidade, que vai definir a minha vida, vai definir os meus dias, vai definir. Porque quando eu conheço Deus, irmãos, a depressão vai embora. Quando eu conheço Deus, a tristeza vai embora. Quando eu conheço Deus, a insegurança vai embora. Quando eu conheço Deus, tudo muda. E Ele diz: olha, me conheça, me conheça. Quando Deus disse, o anjo, através do anjo, Ele disse para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia, versículo 12, coloca aí. Desde o primeiro dia em que aplicastes o coração em compreender. Compreender, irmãos. O maior problema nosso é que nós não compreendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Nós não compreendemos. Às vezes nós olhamos somente para o nosso dia de hoje. Às vezes olhamos somente para o nosso umbigo. Às vezes olhamos apenas para a situação que nós estamos passando. Mas nós muitas vezes não temos uma visão lá na frente. Aquilo que Deus quer fazer na minha vida, aquilo que Deus quer realizar através da minha vida, aquilo que Deus já tem preparado para a minha vida, aquilo que Deus já sonhou um dia para a minha vida. Nós não temos essa visão. A nossa visão muitas vezes não tem arroz, o arroz está caro, ou o feijão subiu, oh meu Deus, isso aconteceu, aquilo aconteceu. Nós não temos um conhecimento de Deus, o propósito a qual Ele nos sonhou conosco. Aquilo que um dia Ele preparou para nós, um dia aquilo que Ele sonhou para nós, irmãos. Mas só nós vamos adquirir isso quando nós conhecermos a Deus. Eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso. Você sabe em quem você tem crido? Você conhece o Deus que você serve? Você sabe que Ele é o Deus do impossível?
Você sabe que Ele é o Deus que traz à existência aquilo que não existe? Você sabe aquele que é o Deus que troca o coração do rei, tira o coração de pedra e põe um coração de carne? Você conhece o Deus que faz milagres e maravilhas? Você conhece o Deus que faz da rocha sair água? Você conhece o Deus que anda sobre as águas? Você conhece o Deus que faz das águas amargas águas doces? Você conhece o Deus que faz cair pão do céu? Você conhece o Deus que faz descer carne do céu, as cordonizes? Você conhece o Deus que fez todas as coisas, coisas tremendas e poderosas, coisas sobrenaturais? Se nós conhecemos esse Deus sobrenatural, preste atenção, olha para mim. Se nós conhecemos esse Deus sobrenatural e sabemos o poder infinito que Ele tem, por que vivemos uma vida tão medíocre, tão natural, tão ligado às coisas a qual nós passamos e vivemos, tão ligado aos momentos daqui que nós estamos passando? Irmãos, eu creio que um dos segredos de Jesus, por Ele não se abalar pela perseguição, por Ele não se abalar pelas lutas, pelas traições, por tantos e tantos problemas que Ele passou aqui nessa terra, é porque Ele conhecia os planos e os projetos de Deus. Quando as pessoas iam falar com Ele, não, foi para isso que eu vim, para fazer a vontade dEle, para ir até aquela cruz, morrer, mas ressuscitarei. Ele já falava com os discípulos, Ele já falava, irmãos. Olha, interessante, Mateus capítulo 16. Mateus 16. Acho que o 13. Isso. A confissão de Pedro. Aleluia. Olha aqui. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou ao seu discípulo: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. A palavra Bar-Jonas significa filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Lucas 9, 18, vai falar do mesmo texto. Mas tem algo interessante, tem uma frase que eu gostaria que você entendesse sobre esse texto. 9, 18. Vai falar a mesma coisa. Estando ele orando à parte, achavam-lhe os presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem a multidões que eu sou? Respondeu Elias, outros diziam que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Aleluia. Mas não é esse texto. Vamos lá em Marcos 8, 27, é o mesmo texto. Marcos 8, 27. É isso. Vai falar a mesma coisa. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Versículo 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso lhe expunha claramente. Amém? Então, quando foi que Jesus começou a falar sobre o seu martírio? Depois que eles tiveram a revelação quem ele era.
A partir daí, tem uma versão que diz assim, a partir daí, essa diz então, Jesus começou a falar com eles o que iria acontecer com ele. Por quê? Porque ele conhecia a palavra, ele conhecia a vontade de Deus, ele conhecia as escrituras, irmãos, ele conhecia o seu destino, ele conhecia o seu propósito, ele conhecia o porquê ele havia vindo nessa terra. Você só vai descobrir por que você veio nessa terra quando você conhecer Jesus. Pastor, mas eu conheço. Olha, eu vou na igreja, eu sou até dizimista. Pastor, eu vou. Irmãos, não é isso que eu estou dizendo. É uma intimidade. Conhecer o dedo, irmãos, eu conheço. Mas intimidade com ele é a Olga que tem, é a família que sabe, é os filhos que conhecem muito mais. É isso que eu estou dizendo. Talvez você conhece por amizade. Eu quero que você conheça por relacionamento. Talvez você conheça porque você ouviu falar. Mas eu quero que você conheça na intimidade. Na intimidade. Na intimidade, irmãos. Na intimidade. É isso que o Senhor quer que a gente conheça, para que a gente tenha um conhecimento pleno dEle, para que nós possamos saber o destino a qual Ele tem preparado para nós, para que nós possamos saber. Aí você vai viver em paz. Aí você não vai ficar preocupado com o que os outros pensam, o que eles falam, o que eles dizem, o que eles acham. Não. Quando você conhece Ele e Ele diz para você qual é o seu destino, olha, você nasceu para a minha glória, você nasceu para o meu louvor, você não é como os outros, olha, eu não chamei você para esse propósito, não, Ele quer isso, amém, glória a Deus, mas eu quero você para isso, eu quero você para que você seja dessa forma, eu quero para que você seja desse jeito. Quando Ele traça o nosso destino, irmãos, há paz no nosso coração. Há alegria no nosso coração, há clareza no nosso coração daquilo que Ele quer de nós. Mas para isso acontecer, Ele diz, me conheçam, prossigam em me conhecer. Eu descerei com uma chuva serôdia, eu descerei com uma alva, aparece assim, ouvirei sobre a sua vida. Quando Ele diz para Daniel, quando você se dispôs no seu coração a compreender e a se humilhar, foi ouvida a sua voz e foi dada uma ordem aos céus. Quando eu declaro, quando eu decido conhecer o projeto que Deus tem na minha vida, Deus fala, está na hora. Quando Pedro tem uma revelação, quando os discípulos têm uma revelação, Pedro fala, mas eles tiveram a revelação de quem era Jesus. Irmãos, de Mateus 16, versículo 13 para trás, pode ler lá. Jesus não falou com eles nenhuma vez que Ele seria crucificado. Mas quando eles têm a revelação de quem é Jesus, Jesus começa a dizer, olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue, seja ali açoitado, ali seja crucificado, mas preocupa não, ao terceiro dia Ele vai voltar, Ele vai ressurgir. Porque isso já está escrito, determinado na Escritura. Isso já está determinado sobre a minha vida, sobre a sua vida. Aquilo que Deus espera de nós, irmãos. Se eu não contei, mas dizem as pessoas que contaram, que na Bíblia está escrito 367 vezes, confia no Senhor. Ele é contigo. Ele está no controle. Ele está no controle. Para que isso? Diz eles que é um para cada dia. Nós vamos ser renovados todos os dias. Precisamos ser restaurados. Irmãos, tem dia que você dorme bem e acorda mal. Você vai dormir alegre, feliz, e às vezes acorda mal. Sonhou com a sogra. Irmãos, acontece. Aí acaba acontecendo. Tudo bem, mas levanta a cabeça. Olha, Deus tem um dia lindo para você. Deus te ama. Então, veja bem, nós precisamos entender, por isso Deus traz uma palavra de renovo a cada dia para nós. Tenha bom ânimo, não desanima.
Olha, eu estou contigo, eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Olha, eu que sei, já contei aqui uma história que aconteceu comigo, uma situação que eu passei com meu irmão, muito difícil, e eu fiquei questionando a Deus. Eu era novo convertido, e ele falou que eu era um crente mais ou menos, um crente meia boca, aquela coisa, e eu achava que era um crente bastante tempo, irmãos, e eu era um crente meia boca, aquela coisa toda. Aí ele me humilhou muito, falou muito de umas coisas comigo. Aí eu entrei para dentro da minha casa e falei: Deus, realmente, olha, realmente ele está certo. Eu sou esses trem, tudo aí que ele falou mesmo. Ele não mentiu não, Deus. Eu sei que eu sou isso aí mesmo. Aí eu busquei de Deus. Aí Deus me deu uma palavra lá em Jeremias. Não me recordo o versículo, o capítulo nem o versículo, que é 19, 23. Diz assim: olha, eu é que sei que pensamento tenho, vê se você acha, tá, a vosso respeito. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Pensamento de vós. Algumas versões falam, as atualizadas vão mudando, né? Eu é que sei que pensamento tenho de vós. Pensamento de bem e não de mal. Quando eu conheço a Deus e eu sei o pensamento que Ele tem a meu respeito, irmãos. Porque veja bem, às vezes as pessoas podem ter um entendimento a respeito de você equivocado. É ou não é? Às vezes ele te pegou, a primeira vez que ele te viu mal-humorado, teve problema lá com não sei o quê, problema com não sei aonde, aquela situação toda. Aí diz que a primeira impressão é a que fica. Aí você é uma pessoa, gente boa, bacana, um cara legal, uma pessoa, né, e tal, mas ele te pegou num dia ruim. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, às vezes a pessoa ele tem uma impressão ruim, irmãos, mas uma opinião não te define. Não. Nós precisamos realmente de mudarmos, sermos transformados, sermos restaurados. Precisamos realmente mudar o nosso temperamento. Eu vejo que caráter Deus transforma, mas temperamento nós dominamos. Temperamento ruim, mal-humorado, chateado, aborrecido, engastalhado, aquela cara amarga, chupou limão azedo, irmãos, aquela cara feia, aquela cara esquisita. Olha, mas nós temos o poder de sermos transformados, se deixarmos realmente Deus vir sobre a nossa vida. Como? Conhecendo Ele. Simples. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Conheçamos e prossigamos. Volta lá, Joel 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele virá como a alva. Esse é o nosso consolo, irmãos. Quando eu conheço Deus, Ele vem. Quando eu conheço Deus, Ele vem. Quando eu conheço mais Deus, Ele vem. Quando há uma manifestação de Deus, aí quando há, irmãos, uma presença de Deus, quando há um conhecimento de Deus, quando há um quebrantamento na presença de Deus, o quebrantamento na presença de Deus, irmãos, é um sinal de que nós entendemos. Cara, Ele me ama. Um dia eu fui num encontro com Deus, lá na Pousada do Rei, e uma pousada que tem lá, um lugar de eventos, acho que em Brumadinho, é aquela região ali, perto de Betim. Aí ministraram várias coisas, libertação, tal, confronto com o pecado, esses trem. Eu falei: isso aí eu já estou, né? Um dia que eu me firmei com o Senhor, esses trem eu já tirei da minha vida. Crente mentiroso. Aí tinha uns lá, né, que a hora que o Espírito Santo vinha ministrado, que já participou de encontro, aí sabe, aí uns iam para o canto: oh Deus, eu sou mentiroso, Deus, eu só estou na igreja para pegar as irmãs, Deus. Eu falei: isso aí eu estou fora, isso aí eu já sou liberto. Oh Deus, eu sou ladrão, Deus, eu sou ladrão. E chorando, eu falei: isso eu já estou, graças a Deus, isso aí já passou na minha vida.
Aí chegou a cura interior. E aí o pastor lá falando e tal, e meu pai foi comigo. E nós dois, e era homem separado de mulher. E aí o pastor pegou e começou a falar, ele pegou e disse assim: olha, Jesus te ama. Irmãos, eu já tinha ouvido isso várias vezes, mas naquele dia veio com tanto poder sobre a minha vida, veio com tanta presença de Deus sobre a minha vida. Eu entendi. Preste atenção, eu tinha ouvido. Naquele dia eu tinha entendido. Eu entendi que Ele me amava. Eu entendi que Ele morreu por mim. E Ele ministrava no meu coração, dizia assim: Aguinaldo, meu filho, se fosse só você nessa terra, eu morreria por você. Eu falei: meu Deus, o Senhor me ama demais. E comecei a chorar, irmãos. E comecei a chorar, e fui chorando, e fui chorando, e fui chorando, e fui chorando. E fui chorando porque eu entendi o tanto que Ele me amava. Eu entendi que eu era amado. Eu entendi o quanto Ele se preocupava comigo. Eu entendi o quanto Ele importava comigo. E eu comecei a chorar, irmãos. E meu pai começou a me cutucar. Falei: Aguinaldo, você está passando bem? Eu falei: pai, me deixa, pelo amor de Deus. Deixa eu chorar. E eu chorava, Ele curando as minhas feridas, Ele me mostrando tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo, irmãos, que havia acontecido na minha vida. Ele nunca esteve ausente, Ele sempre esteve presente, Ele sempre estava do meu lado. Antes de eu conhecer Ele me conhecia. Antes de eu entender o que Ele tinha na minha vida, Ele já trabalhava no meu coração. Ele já trabalhava no meu coração. Irmãos, eu posso falar heresia para vocês, mas olha, Deus me deu coisas antes de eu conhecer a Ele, porque Ele já sabia que eu ia trabalhar para Ele. Você crê nisso? Que antes de você conhecer Deus, Deus já te abençoava e te dava as coisas, porque Ele já sabia que Ele ia fazer na sua vida. E eu falei: Deus, o que eu tenho foi o Senhor que me deu, porque o Senhor já sabia que tudo era seu. E foi, irmãos, um entendimento claro no meu coração, um entendimento tão palpável no meu coração. Quando eu entendi que Deus me amava, eu já havia ouvido várias vezes. Talvez você já ouviu várias pregações, talvez você já ouviu várias coisas, talvez você já passou por muitas coisas, mas o que eu quero que você entenda hoje é: entenda o que Deus tem para você. Entenda o que Deus quer com você. Entenda o amor de Deus, compreenda o amor de Deus. Ele não tem distância, profundidade, largura, nada, altura, nada que nos separe do amor de Deus. Nada pode nos separar. Não é um erro que você teve, não é um pecado que você praticou, não é algo que você fez de errado que vai separar você de Deus, porque a palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele nunca vai deixar de nos amar. Ele nunca vai deixar de se importar conosco. Ele nunca vai deixar de se preocupar conosco. Ele nunca vai nos abandonar. Mateus 28, 18. Perdão, 28, isso, 18, 19 e 20. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, pregar o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Sabe até onde Ele vai estar com você? Até o fim, meu irmão. Até consumar o século. Ou você morre ou você é arrebatado, mas Ele nunca vai te abandonar. A palavra de Deus diz, irmãos, que o Espírito Santo, Ele é o penhor da promessa. Você sabe o que é penhor? O que é um penhor? É um objeto de garantia. Marli tem um anel, doido para penhorar ele. É o penhor, irmãos. Falei: Marli, dá para comprar um negócio legal. Mas vai deixar para Gabi, já fiquei sabendo. A alma, irmãos, tem que arrumar um para mim também. Comprar um ali na esquina. O dia que nós fomos lá no 25 de março, você me lembra? Bijuteria não, é joia.
Então, irmãos, Ele é o penhor, Ele é o Espírito Santo é o objeto da garantia. Deixa eu te falar algo para você entender isso. Se Jesus não voltar, o Espírito Santo não pode voltar para o céu. Ele tem que permanecer aqui. Ele é o penhor. Ele é o objeto de garantia de que Jesus vai voltar. Ele é o objeto de garantia. Ele é o penhor da promessa da volta de Cristo. Ele disse: olha, você precisa conhecer isso, você precisa entender isso, você precisa ter uma clareza sobre isso. Cara, o Espírito Santo, ele não vai sair da terra enquanto Jesus não voltar. Ele é o penhor da promessa. Ele é, Jesus disse, foi o próprio Jesus que disse isso. Ele é o penhor. Ele é o objeto de garantia de que realmente Jesus vai voltar, irmãos. E o mais sobrenatural de tudo isso é que Ele habita em nós, dentro de nós. É o entendimento, é saber que Ele está aqui. Não, acho que Ele está aqui. Não, acho que Ele está aqui. Eu não sei onde Ele está, eu sei que Ele está aqui. Está aqui dentro. É igual o cara que sente uma dor do lado. Ah, é rim. Eu falei, nem sei onde o rim fica, mas deve ser aqui, né? Não, que é meu fígado. Está aqui dentro. Tem que tomar um heparema, né? Uma coisinha, um boldozinho para melhorar o fígado. Mas eu sei que ele está aqui dentro. Aonde ele está, eu nem sei. Eu não sou médico para estudar esse negócio, mas eu sei que ele está aqui. Aí o coração. Aí eles falam que é do lado aqui. Aí já falaram que fica no meio. Eu não sei nem onde, mas eu sei que ele está aqui. Olha, está até batendo. Está até batendo aqui, ó. Eu sei, irmãos, que Ele está aqui. É a garantia que eu tenho. É que Ele habita aqui. Aí quando eu sei que Ele habita aqui, eu vou para o banheiro, Ele está aqui. Aí eu sei que Ele está aqui. Aí eu vou para a cozinha, Ele está aqui. Então, quando eu tenho um entendimento que Ele habita em mim, aonde eu estiver, estou lá no bar com os amigos, quem está lá comigo? Ele está aqui. Ah, e eu vou lá, não, ó, eu vou lá assistir aquele filme, lá não sei nem aonde. Aí, Ele está aqui. Aí eu vou lá para outra cidade. Onde Ele está? Ele está aqui. Aqui dentro. Sei aonde não. Não, Ele está aqui, por aqui, em algum lugar. Mas Ele está dentro de mim. Quando nós temos o entendimento, irmãos, de que o quanto nós somos amados, de quanto nós somos valiosos, preste atenção, o seu resgate por Cristo, a volta dele, ela é tão importante e tão séria, que Deus deu uma garantia de que Ele vai voltar. Ele disse: se Ele não voltar, o Espírito não pode subir, ainda que Ele esteja em todos os lugares. Mas Ele tem que estar dentro de mim. Ele tem que habitar em mim. Ele tem que estar, aonde eu for, Ele está comigo. Então, a palavra de Deus diz: olha, me conheça, que eu vou descer sobre você. Oséias 6:3, Thais. Me conheça, que eu vou descer sobre você como a chuva serôdia, irmãos. A chuva serôdia, algumas pessoas definem algo sobre isso, mas a chuva serôdia é aquela chuva que constante, aquela chuva forte, aquela chuva que faz o seu papel, que rega a terra. Quem já morou no interior, na roça, aí sabe. Às vezes vem uma chuva, aí fala: ah não, essa aí não deu nem para regar, nem molhar direito, não é assim?
A chuva serôdia, ela rega, ela vai lá no fundo, você cava, meu irmão, aí está úmido, a terra está macia, porque a chuva serôdia foi lá. É essa chuva que vem, é a presença dele inundando. Ele sempre fala sobre isso. É uma outra coisa também nós precisamos entender: a profundidade e a quantidade de Deus na minha vida é o quanto eu busco. Ezequiel, ele tem uma visão do trono e do rio. E ele diz: olha, eu comecei a andar pelo rio, as águas davam nos artelhos. Eu continuei andando pelo rio, ela dava nos joelhos. Eu continuei andando pelo rio, ela dava aqui nos lombos. Eu continuei andando mais no rio, agora tinha que ser no nado. À medida que você anda no rio, à medida que você anda na presença, ele vem. Não tem como você conhecer a Deus e andar em Deus e ele não se manifestar na sua vida. Não tem como. Não tem como você andar com Deus, você conhecer a Deus, você viver em Deus e ele não se manifestar na sua vida. Milagres sobrenaturais, irmãos, coisas tremendas, a ação de Deus, o agir de Deus, a paz de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus. Quando nós buscamos ele, quando nós o conhecemos, quando nós temos experiência com ele, quando nós queremos ele, quando nós nos deleitamos nele, quando nós temos intimidade com ele, quando nós temos o conhecimento dele, ele virá como a chuva, descerá sobre nós como a chuva. E olha, a sua vinda, ela é certa. Certa. Não é, se eu buscar, eu acho que Deus vai manifestar. Não! A vinda dele é certa. Quando eu buscar, quando eu conhecer, quando eu andar com ele, quando eu me derramar na presença dele. O problema das pessoas, sabe o que é? As pessoas querem que as pessoas venham para a igreja, e nós temos que levá-los para Cristo. As pessoas querem que as outras pessoas venham para a igreja. Igreja não muda ninguém, irmãos. Precisamos congregar, Hebreus fala sobre isso. Precisamos congregar, ok. Mas a igreja não tem poder. Aí as pessoas muitas vezes, eles procuram a igreja. Eu não gostei. Gostei não. Teve uma pessoa que nos visitou. Aí as meninas encontraram com ela na rua e falou: e aí, menina, você foi lá? Que bênção, então, que bom, que legal. Você gostou? Ela falou: é diferente, né? Para não falar que é, né? Igual o menino quando tá arrumadinho, né? Bonitinho, né? Bonitinho é feio arrumadinho, né? Não, tá bonitinho ele, né? Irmão, se falar que você tá bonitinho, sai de banda. Eu falei: não, sai fora. Sou feinho arrumadinho, não. Sou bonitão. Jesus brilha no meu rosto. Não, sou bonitão. Bonitinha é... Não. Então, aí ela disse: é diferente, né? Eu falei: é. Um dia nós estávamos lá em Cabralha, né? E aí eu fui lá, morava lá em Potiraguá. Fui em Cabralha, chegamos lá e uma irmã lá tinha feito genipapo, aquele cristalizado, aquele açucarado. Irmão, delícia, maravilha, né? Quando eu vi aquele negócio secando em cima do telhado, assim, eu falei: eu quero esse negócio. Aí ela falou: o senhor gosta, pastor? Eu gosto demais da conta, né? É mineiro com baiano, gosto demais da conta desse troço. Aí ela desceu aquela vasilha lá, e aí eu peguei. Aí, pastor, experimenta, pastor Valdez, experimenta, pastor, e tal. Aí ele pegou, irmãos, e pôs na boca e... Interessante. Que isso, pastor? Interessante, esse troço é gostoso demais. Aí ele: não, interessante. Aí ela já viu que ele não gostou e tal. Aí fomos embora. Eu falei: que troço ruim, rapaz. É esquisito. Troço esquisito aquele. Não gostei daquilo, não. Falei: pastor, você não sabe o que é bom? Meu Deus, aquele troço é gostoso demais, cristalizado e tal. Aí ele fala: interessante. Você entendeu? O que você acha de Jesus? Interessante. Não, eu acho que Jesus é bom. Irmãos, ele não é bom. Ele é melhor do que genipapo cristalizado, irmãos. Ele é uma delícia. Ele é maravilhoso. Ele é algo poderoso.
Conheçamos esse Deus maravilhoso. Às vezes a pessoa fala: não, fulano, eu não sou muito chegado em fulano, porque você não conhece. Pensa aí numa pessoa bacana. Pensa aí numa pessoa gente boa. Pensa aí, irmãos, numa pessoa joia, que não conhece. Aí as pessoas têm uma vida mais ou menos com Jesus. Por quê? Porque não conhece. Aí a pessoa tem uma vida mais ou menos com Jesus. Por quê? Porque não conhece. Não, ele é bom. Não, ele não é bom. Não, meu Jesus não é bom. Meu Jesus é ótimo. Ele é excelente, ele é sobrenatural. Ele é o melhor que está tendo. Não tem nada melhor do que ele. Aí as pessoas começam a fazer umas músicas esquisitas. E aí tem uma música assim: o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está. Tá não, irmãos, já veio. Ele mandou o melhor dele. Ele mandou Jesus. O melhor já veio, que foi Jesus. O melhor não vai vir. O melhor já veio. Então eu preciso compreender isso, que quando eu conheço Ele, irmãos, aí o dedo fica às vezes impressionado. Hoje eu peguei você de novo. Tem tempo que eu não te pego. Aí ele fica impressionado, irmãos. O caminhão quebra, a caixa quebra, R$6.000, o motor 22.000. Aí ele disse: pastor, o senhor não... Eu falei: meu irmão, ele está no controle. Ele está no controle. Ele sabe de todas as coisas. Irmãos, ele está tão no controle que o caminhão, quando eu cheguei da Bahia semana passada, ele deu um probleminha. E aí a luz de injeção acendeu. E aí parou de pegar no arranque. E aí um monte de coisa e tal. E levei ali no mecânico ali. Aí o mecânico falou assim: olha, arrumou lá o vazamentozinho que tinha de óleo. Aí falou: agora a injeção, meu irmão, só em Pará de Minas. Aqui não arruma, você tem que levar, passar o rastreador e tal, e ajeitar essas coisas e tal. Falou: meu Deus, não tem nem tempo e nem dinheiro para ir lá. E aí eu já ia fazer uma viagem para São Paulo sexta-feira. E sexta que eu fui? Foi sexta, né? Foi. Aí eu quinta-feira tinha que ajeitar o caminhão. Aí aí o Espírito Santo me clareou. Ele habita aqui, irmãos. Falei com vocês que ele habita aqui. Aí ele me clareou, falou assim: vai para o pai dos burros, Google. Aí fui para o pai dos burros e diz assim: olha, aí eu nem digito, preguiçoso. Aí eu toco no microfonezinho. A luz da injeção acendeu e o caminhão está falhando. HR 2008. Aí foi lá. Aí o YouTube: olha, o meu caminhão fez isso. Sabe o que era? O marcador de temperatura lá, a válvulazinha lá de temperatura, deu por defeito. E aí o caminhão ficou fraco, ficou assim e tal. Aí fui lá, aí ele fica aqui. Aí eles falam: até onde fica? Ele fica aqui, atrás aqui. Aí eu fui lá, irmãos, e olhei o negócio, estava desconectado o dedo, o negócio. Aí conectei, irmãos. Sabe quanto que eu ganhei com essa conexão assim que eu economizei? Uns R$300. Eu falei: Jesus, isso é muito bom. Isso é bom demais. Fui, voltei, teve problema nenhum. E olha, por quê? Porque ele habita aqui, ó. Ele está no controle. O nosso problema, sabe o que é? É que nós não ouvimos Ele. É que nós não somos sensíveis ao Espírito. Porque Ele nos mostra: não vai por aí não, meu irmão. Vai dar errado. Não faça aí não, que não vai dar certo não. Olha, não é assim não. Mas só que nós não somos sensíveis, irmãos. Sabe quando a mulher fala com o cara: não vai. Não vai. Nós não somos sensíveis. Somos machão. Vai, quebra a cara. Vai dar tudo errado. Sabe quando a mãe fala com o menino: meu filho, desce daí, senão você vai cair. Meu irmão, pode descer.